Do lado de cá hoje para descobrir o futuro de Manuela Dávila. Tudo bem, Juremir, contigo? Tudo bem, Nando. E ainda mais com a Manuela aqui, né? Manuela é uma pessoa cheia de talentos. E onde ela vai, existe interesse. As pessoas querem saber o que ela vai fazer, que escolhas. É uma pessoa, assim, predestinada para esse negócio aí da política. Então, muita curiosidade. Queremos saber qual é o próximo passo. Tudo Tudo bem, bem, Manuela? Juremir? Tudo bem, Obrigado por Nando? estar aqui, Manu. Valeu. Eu Obrigado pela ri quando o presença. Juremir falou, porque uma das coisas que eu mais combato na política são os caras que têm a ideia de que são predestinados, sabe? Porque isso atrapalha a gente imaginar futuro quando alguém acha que nasceu para aquilo. Mas tu E- nasceste, mano. Tu e tens Nós um estamos Por talento. exemplo, recebendo a Juremir, jornalista eu Manuela não era Dávila. uma boa estudante de jornalismo? Era. Mas tu tens uma coisa que os sociólogos lutam para definir e não conseguem. Mas a gente identifica, tu tens carisma. Carisma Obrigada, não boa. se inventa, não se compra, não se treina, não adianta. Tem ou não tem. Tem pessoas que não têm. E por mais que façam um trabalho maravilhoso, sem o carisma na política é duro. E tu tens, além da competência, tu tens carisma. Obrigada, fiquei vindo do Juremir, né, Nando? Não, Mas não é pô, verdade, O elogio, é muito- vem aquele elogio do cara mais crítico, conta dois, é tipo gol fora de casa, sabe? O cara fica assim, A opa! gente, a gente que é da cidade, o Juremir, então, que foi professor da Manuela e tudo, conhece, né? Eu, claro, à distância, mas conhecendo, né? Ela desde muito cedo, envolvida desde o movimento estudantil, né? E é muito legal, assim, claro que as pessoas, né, o tempo vai passando e tal, mas, sabe, a tua qualidade pessoal, assim, em termos de argumentação, de visão de mundo, sabe, de falar as coisas, é uma coisa que eu acho muito legal, assim, essa evolução, eu posso chamar de evolução, crescimento, assim, que se fizesse a gente que acompanha, né? Eu sou um cara do futebol, vi o Ronaldinho Gaúcho lá embaixo, a gente começa Eu a ver onde ele também. chegou, né? É legal ver isso, sabe? Porque é uma coisa assim, porque a força que tu teve que ter, porque olha, realmente foi. Eu acho que, não sei se teve mais alguém, alguma mulher na política que foi tão perseguida em rede social, tão agredida de forma violenta como tu foste. E a categoria com que tu lidasse com isso, como tu soube lidar com a situação, não é para poucos. Sabe, Nando, eu acho que na verdade eu tenho uma qualidade. Eu aprendo muito olhando os outros. Como eu cheguei muito cedo nisso, eu me elegi a primeira vez, eu tinha feito 23 anos, né, lá atrás, Nossa. faz 20 anos agora, esse ano, faz 2 décadas da minha primeira eleição. Eu decidi, assim, que eu ia aprender com todo mundo. Com os que eu gostava, com os que eu não gostava, e eu tive bons professores entre os que não eram do nosso campo político. Então, tu imagina, eu cheguei na Câmara 20 anos atrás e eu fui colega do Dib. Ontem eu olhava Sim. para uma placa na rua, E ele era um mestre. ele era um mestre. Eu olhei para uma placa e minha filha perguntou assim: mas quem foi esse general? E eu nunca tinha ouvido falar no general. A gente está morando aqui no centro, era numa quadra lá para baixo, o general Cipriano, que foi o primeiro presidente do Mato Grosso. Eu nem Ui. sabia. Aí eu olhei e tinha lá quem ele foi. E eu pensei assim: nossa, o Dib lutou a vida inteira na Câmara para que os prefeitos trocassem as placas e a gente soubesse quem eram as Quem são pessoas os presidentes? homenageadas. Nessa mesma Câmara foi a volta do Ibsen Pinheiro. Outro, que era um Um gigante. gigante. Eu fui colega do Ibsen quando eu cheguei na Câmara, depois nós nos elegemos juntos federal. Quando eu decidi voltar para cá, ele decidiu voltar também, nós fomos juntos estadual. Toda a minha vida parlamentar, eu tinha o Esse era Ibsen do meu lado. inteligente pra E o caramba. melhor frasista que eu conheci na Nossa, vida. ninguém Impressionante. fazia Eu volta frases e meia, assimilo uma frase que ele me disse. Recentemente eu disse, gente, faz pouco tempo que eu entendi, logo que eu cheguei em Brasília, eu reclamava pro Ibsen que eu não tinha onde morar. Porque tinha muita prostituição nos hotéis. E eu era uma menina, né? Eu tinha 25 anos. E aí ele disse pra mim, eu na época achei um pouco grosseiro, ele me disse, Manuela, no fundo o teu problema tu sabe bem, não são as prostitutas, é o fato que os teus colegas, no fundo, pensam que tu também é uma. Por causa da minha pouca idade, por causa da Claro, maneira que me claro, tratavam, por causa do desrespeito Claro, claro. que tinham comigo. Então, Sim. assim, eu tive essa Era sorte. brutal, mas não era falso. brutal, mas era verdadeiro. Ele Isso. constatou antes de mim a Isso. maneira como os homens tratam as mulheres lá. Sim. Então, eu tive essa sorte, sabe, Nando? Claro, eu sempre trabalhei muito, né? Eu sou muito, muito, muito trabalhadora. Esses dias uma amiga minha disse, não é que eu não quero trabalhar tanto que nem tu, é que eu não gosto, tá? De trabalhar tanto quanto tu. O Duca me fala a mesma coisa, ele fala, agora tu vai descansar. Daí ele fala, que ilusão, vou achar que tu vai descansar, tu vai inventar um negócio que vai te dar 10 horas de trabalho por dia para te ficar feliz. E então eu aprendi muito, assim, imagina, quando eu cheguei no Congresso, eu me lembro a primeira sessão do Congresso, assim, de costas, assim, né, os parlamentares de costas, eu olhei e tava Fernando Collor,
Antônio Carlos Magalhães, o vô, não o neto, que foi prefeito de Salvador. Tava Sarney, tava o pai da Simone Tebet, tava o Jefferson do Amazonas, aquele magrinho, vocês lembram do PDT? Sim. E eu pensei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Certo, até a Já que eu minha me mãe que metia- achava que eu tinha que ter virado freira, que a minha mãe achava que eu tinha que ser freira. Nós raposas da Então, política. assim, eu decidi que eu tinha que aprender. E eu acho que a gente aprende muito quando a gente escuta. E isso, Nando, eu falei assim, eu fiz essa introdução grande, mas para te dizer que eu concordo contigo. Eu acho que nenhuma mulher foi atacada como eu nas redes e nas ruas, né? Sobretudo porque eu vivi a minha gestação sendo atacada, o meu puerpério sendo atacada. Eu não tive. O dia seguinte ao meu parto, eu não tive o direito de viver sem que uma médica escrevesse um texto relatando o sofrimento que eu vivi para que a Laura nascesse. Esse foi o meu primeiro dia depois do nascimento da Nossa, Laura. Uma médica, O dia 20... mas ela não Não, uma participou do médica parto. que conseguiu informações com Ah, os profissionais do hospital. Então, vê bem, foi realmente brutal o crescimento da Laura nesse ambiente, mas essa capacidade não é nenhuma genialidade minha, foi também um aprendizado com essas mulheres que foram indo antes, que erraram algumas Sim. vezes mais que eu e com isso me permitiram acertar também, né? Então, outras trajetórias que a gente permite que se misturem na nossa e pensa, quando a gente olha muito, pensa, opa, esse caminho eu não quero E seguir. quando tu entra, Né? Manuela, o debate sobre a misoginia não era tão aguçado como é hoje. Não Não existia, tinha isso. Nando, imagina. Eu lembro, o Lazier estava na Gaúcha e eu vi apuração pela Gaúcha naquela época, 2004. Vou falar mal dele aqui, porque eu falo, né? Aprendi na vida que mal a gente fala pelas costas, porque pela frente gera um constrangimento mais elevado. Mas a história é verdadeira e acho que ele nem interpretaria como mal. Ele apurava e ele dizia assim, tá se elegendo aquele jovem talentosíssimo, Mauro Zacher, falecido Mauro Zacher. E também aquela bonitinha do PCdoB, a Manuela. Eu e o Mauro, nós éramos adversários. Nós fomos, a minha vida, o Juremir Sim, na lembra bem, política estudantil. na política estudantil. O Mauro é quem fez com que eu militasse, por uma série de esquemas que aconteciam na PUC que eu combatia. Ele que fez com que eu me engajasse com tanta veemência. E eu fiz o dobro de votos do Mauro. Então aquilo era um sinal da política, né? Não era da minha beleza e da não beleza do Sim, Mauro. não tinha nada Aí a no ver. outro dia ele foi me entrevistar e eu Aquela falei pra... bonitinha. Era bonitinho. Eu falei pra produtora, só pede pra ele não entrar naquele assunto que Da ele me de bonitinha. bonitinha, porque eu vou responder no ar. Sim. E ele entrou. Ele esperou, fez a entrevista inteira e no final ele falou, eu ouvi dizer que a senhora não gosta de ser chamada de bonitinha. Eu falei, ouviu dizer? Não. Falei pra tua produtora que se tu falar, você tem que responder que tu é um machista. Mas eu era taxada de escandalosa, né? Depois, eu fui escrever um livro sobre feminismo e eu ia fazer com as matérias que fizeram a meu respeito. Eu não tive coragem. Não tive coragem de perpetuar os Sim. jornalistas no Sim, sim. texto deles de 15 anos antes. Não era justo, porque o Juremir mudou, eu mudei, tu mudou, Sim, todo mundo sim, mudou. sim, Era verdade. injusto. O título de musa do Congresso, quem me deu foi uma jornalista mulher, que agora Sim. é uma super feminista. Isso era muito comum, né? Era muito comum. Era muito A comum. musa do A Congresso. depois, A uma Rita vez... Camata recebeu Exatamente. essa Rita Eles Camata, fizeram uma né? matéria na Folha que eu adoro o título, que era Musa do Congresso vê beleza com desdém. Ou seja, a culpa não era minha de não gostar do título, né? É. Então, não existia o conceito de violência política de gênero, né? Quando eu deixei de ser federal, em 14, a minha psiquiatra perguntou assim, tu não quer que eu te dê, que eu escreva simplesmente, tu tá estafada, tu quer que eu diga que é estresse mesmo, a tua saída um mês antes? Eu não consegui, eu já tinha concorrido a estadual, já era estadual e não consegui ficar o último mês lá, do nível de estresse que aquilo me provocava pela violência. Eu lembro ela conversando comigo, pode te expor algum dia. Eu falei, não, eu acho que a gente tem que contar a história do jeito que ela é. Um dia, vai chegar o dia, e esse dia começou a chegar, em que as pessoas vão saber o que foi viver os 8 anos que eu vivi em Brasília com todo desrespeito. Meu último discurso foi sobre isso, Nando. No meu último dia dentro do plenário, o presidente do PSDB de São Paulo, Duarte Nogueira, me olhou e disse que eu estava combatendo, era o início ali da desestabilização do governo da presidente Dilma, que eu estava defendendo aquelas posições porque eu tinha sido namorada do Zé Eduardo. Nossa Senhora. Né? Eu, com 500 mil votos nas costas, 9% dos votos do Rio Grande do Sul. Então, É duro. é duro.